queria convidar você a se colocar em pé neste momento. Aproveitar também e dizer para os irmãos que estão aqui no templo, a você que está em casa também assistindo, que você puder compartilhar com seus amigos. Aproveite este momento também para juntos nós espalharmos este tempo de palavra que nós teremos nesta noite, de louvor, de adoração. E eu creio que vidas serão transformadas. Amém? Quero convidar você, junto comigo, vamos ler uma passagem que está em Salmos 27, versículo 1. Se puderem projetar, fazendo favor. Vamos ler tudo juntos, meus irmãos? Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Amém? Que esta palavra fique guardado no seu coração durante este culto, meu irmão. Que você adore ao Senhor, que isso seja o guia nesta noite, que possa guiar você a adorar ao Senhor com esta palavra. Eu queria convidar você neste momento também para juntos nós clamarmos ao Senhor. Senhor, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Eu quero louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão por nossos pecados, Senhor. Nós somos falhos e pecadores, somos imerecedores, Senhor, de estarmos aqui. Mas porque o Senhor nos amou, ó Pai, nós estamos aqui e pela sua graça, Senhor, o Senhor nos alcançou, ó Pai. E é por isso que nós estamos alegres, Senhor. Pai, eu quero clamar que o Teu Espírito Santo venha se fazer presente no nosso meio nesta noite, ó Pai. E que nós, ó Pai, sejamos transformados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade de agir aqui no nosso meio, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Pai. Senhor, se alguém entrou aqui neste culto, nesta reunião, ó Pai, se alguém entrou aqui com o coração contrito, entristecido, Senhor, que o Senhor venha alegrar, ó Pai, que a Tua paz, Senhor, venha reinar sobre nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que nada, Senhor, venha nos tirar a atenção neste culto, ó Pai, que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto para louvar e engrandecer o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus digno de honra, de glória e de louvor, ó Pai. E é por isso, Senhor, que nós estamos alegres, ó Pai, por estar na Tua presença, Senhor. Nós Te adoramos e Te glorificamos no nome santo de Jesus. Amém? Que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a
seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, meus irmãos, eu queria convidar você também a adorar com as suas ofertas, entregar o seu dízimo, que igual em 1 Coríntios diz lá que o Senhor ama aqueles que contribuem com alegria, que neste momento você possa entregar os seus dízimos, suas ofertas com alegria. Quero orar com você neste momento. Senhor, o Senhor vem abençoar, ó Pai, todos aqueles nossos irmãos, todos que estão contribuindo, ó Pai. O Senhor venha recompensar a cada um, Senhor, segundo a alegria do seu coração, Pai, de cada coração, Senhor. Pai, que o Senhor venha sustentar a cada um, Senhor, derramar das ricas bênçãos do céu, Senhor, em nome
nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos e confiamos em Ti, Senhor. Contribua com alegria, meu irmão, minha irmã. Amém? E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar.
Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, me deixa ficar nesse lugar todos os dias. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se sou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Não vai. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu.
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Mais uma vez. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Meus irmãos, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Que bênção podermos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus nessa noite, começando a semana, véspera, de um feriado, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, e isso é maravilhoso. Glória a Deus, por estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje nós vamos olhar para a palavra do Senhor, ministrar, sermos ministrados, por essa palavra, que cada dia se renova, cada dia tem algo tão especial, tão precioso para falar conosco. Mas antes de ministrar a palavra, de lermos aqui, eu quero encorajar você a participar do nosso relógio de oração no próximo sábado, se Deus quiser, 21 horas ininterruptas de oração. Nós gostaríamos muito de estar aqui em duplas, principalmente nas madrugadas, ou mais irmãos. Nós tivemos no último relógio de oração mais irmãos, mais pessoas que participaram, e foi uma bênção. Então, nós teremos 21 horas de oração e, se Deus quiser, em dezembro, 24 horas de oração. Amém, queridos? Então, que todos nós vamos manter esse nosso compromisso, porque, de fato, a oração, alguém já disse assim, por que orar? Por que falar com Deus, se Deus já sabe de todas as coisas? Porque nós demonstramos a nossa dependência do Senhor. Quando nós oramos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós levamos a Ele as nossas necessidades, nós demonstramos o quanto dependemos dEle, o quanto confiamos nele e o quanto esperamos
dele nas nossas vidas, na nossa vida. Então, próximo sábado, se Deus quiser, a partir das 6 horas da manhã até às 3 horas da manhã, né? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, hoje, eu quero que você pode acompanhar essa leitura. Nós vamos projetar a leitura aqui. E nós vamos falar sobre 3 textos distintos, 3 passagens bíblicas distintas, para conversarmos um pouco nessa noite sobre este tema, superando o medo. Você tem medo de alguma coisa? Você já teve medo ou tem medo de alguma coisa? Hoje nós vamos falar sobre medo, sobre superar o medo. E nós vamos começar lendo Daniel, capítulo 3, e vamos ler dos versos 20 até o verso de número 23. Se você quiser acompanhar a leitura, nós também vamos projetar. Daniel 3, dos versos 20 até o verso de número 23. A palavra diz assim: E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Agora nós vamos ler aqui em Daniel mesmo, o capítulo 6, o verso 16, parte A. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E agora nós vamos ler mais um texto, que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o verso de número 16, que diz assim: O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por termos a tua santa palavra e podermos refletir nela nesse momento. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, coloque fogo no nosso coração, para de fato, Senhor, ouvirmos a tua voz, sermos tocados, transformados e praticarmos, aplicarmos na nossa vida aquilo que o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que todos aqui, ou a maioria de nós, já ouvimos essas 3 passagens bíblicas. Não sei se você se lembra, aqui no contexto de 2 Reis, no capítulo 6, na verdade, o rei da Síria estava investindo contra Israel. E todas as armadilhas que ele organizava contra Israel, o que acontecia? Deus falava com Eliseu, e Eliseu avisava o rei de Israel, e o rei de Israel, então, conseguia se livrar das emboscadas do rei da Síria. Até que parece até cômico, né, isso daqui. Se não fosse, como diz a frase, tão trágico, né, seria cômico, porque o rei da Síria, então, chama os seus comandantes e pergunta: vocês não vão me dizer o que é que está acontecendo? Quem dentre nós aqui está traindo, né, o nosso exército? E ele diz assim, então, comandante: olha, não tem ninguém traindo. É aquele homem de Deus, é Eliseu, que até o que o Senhor fala sozinho lá dentro do seu quarto, Deus revela a ele. E aí, então, o rei da Síria manda um exército poderoso para matar, para prender Eliseu. E quando Geazi, então,
levanta bem cedo e vê aquele exército poderoso que cercou a cidade para prender Eliseu, ele fica com medo, com tanto medo que a Bíblia diz que ele fica apavorado. E aí então, Eliseu vai orar e ele vai pedir: Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele enxergue. E a Bíblia diz então que os olhos dele são abertos e ele vê que havia ali carros e cavalos, e a Bíblia diz de fogo, que eram muito mais, ao redor de Eliseu do que os exércitos do rei. Olha que linda essa passagem bíblica, né? Ela nos mostra realmente que existe toda uma realidade espiritual, que existe toda uma realidade que nós, talvez, muitas vezes, claro, na maioria das vezes nós não vemos, nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas se o Senhor abrisse os nossos olhos espiritualmente agora, certamente nós enxergaríamos uma outra realidade, além dessa que nós estamos aqui, naturalmente vendo. Todos nós conhecemos aqui também essa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o texto bíblico nos conta que foi então construída uma imagem gigantesca e que eles então não se rendem aos rituais de Nabucodonosor e são lançados numa fornalha. E essa fornalha extremamente aquecida, 7 vezes mais, mata inclusive os homens que vão jogá-los na fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, diz a palavra do Senhor, que o rei começa a olhar na fornalha e ele diz: mas nós não jogamos 3 homens? Porque eu vejo 4 e um deles é resplandecente. Veja só. Mas nós também conhecemos bem essa passagem quando Daniel é jogado na cova dos leões. Claro que contra a vontade do rei. O rei, dentro de toda a sua vaidade, foi pego numa armadilha e que, na verdade, era algo para tirar a vida de Daniel. E Daniel também continuou se curvando diante do Senhor em oração 3 vezes ao dia, fazendo petições ao Senhor, como ele sempre fazia. E por esse motivo, então, ele é jogado na cova dos leões, porque havia sido feito um decreto que não poderia ser feito nenhum tipo de pedido, de oração ou prece que não fosse para o rei, durante todo um período. Então, veja bem, situações diferentes, mas quando você para pensar nessas situações aqui, você teria medo? Quando você assiste essa cena em algum filme, ou quando você visualiza essas passagens, será que você e eu, se estivéssemos lá, sentiríamos medo? Será que Eliseu parece que não sentiu medo nenhum, né? Parece que Eliseu, quando a gente lê o texto, ele é tão confiante. Mas nós sabemos que, humanamente falando, nós sentimos medo. Se a gente parar para pensar aqui, quando Daniel fica sabendo desse decreto, o que ele faz? Vai pedir ajuda de Deus, vai orar. Ou seja, será que passou medo no coração dele? De Sadraque, Mesaque, Abednego, será que eles tiveram medo de ser jogados naquela fornalha? Certamente, nós vivemos situações onde, de fato, o medo chega na nossa vida. Superando o medo. Será que é pertinente falarmos sobre isso? Você sente medo? A gente costuma dizer sempre essa frase, às vezes, para qualquer coisa, né? Ai, que medo, não é? A gente não fala assim. E o medo, de fato, está presente. E nós precisamos falar sobre isso. Mas eu não quero falar daquele medo, que é um medo que até nos protege. Talvez a gente tenha medo de entrar num lugar escuro. A gente tenha medo, de colocar a mão no fogo, porque esse medo é um medo que nos protege.
Eu não quero falar desse medo. Eu quero falar sobre um medo que nos paralisa. Quero falar sobre um medo que não nos deixa progredir e que nos atrapalha de cumprir de fato o propósito que Deus tem para a nossa vida. Um medo que nos atrapalha de termos uma vida cheia de paz, uma vida abundante, superlativa, assim como o Senhor Jesus conquistou naquela cruz para cada um de nós. Existe sim um medo que quer nos paralisar. Nós estamos passando, a minha geração e a geração bem mais nova, nós estamos passando um tempo terrível, principalmente pela pandemia. Nós não esperávamos um tempo como esse, um vírus como esse, que veio e que paralisou, na verdade, parou o mundo. Não é verdade? Esse vírus, ele trouxe medo, trouxe situações, todos nós fomos atingidos, mesmo que de maneiras diferentes, mas nós fomos atingidos pelo medo. Circunstâncias desse tempo que nós vivemos. Pense no tempo de Daniel, pense no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, pense no tempo de Eliseu e de Geazi. São situações que gerações passam, são situações onde o medo de fato chega. E diante disso tudo, se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que existem mais de 3.000 fobias. E cada dia as pessoas estão desenvolvendo medo de tantas coisas. De tantas coisas. O medo, diante da realidade social que nós vivemos, está aumentando cada dia mais. E é medo de tudo, gente. Às vezes você pensa, é só medo da morte? Não. Tem gente que tem medo da vida. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que tem medo de ficar solteiro. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de profundidade, de lugares abertos, fechados. Gente que tem medo de ficar sem dinheiro, medo de rejeição, medo de fracasso. São tantos medos, tantos. O medo da doença. Então, se você fizer uma procura lá, rapidamente você vai ver uma lista de mais de 3.000 fobias, medo. Nós estamos cercados por medo. Eu acho que só de assistir alguns noticiários, que é o que a gente mais ouve falar hoje, as pessoas estão ficando com medo. Eu acho que eu nunca tive tanto medo da China, porque você ouve falar tanta coisa, não é verdade? Nos dias de hoje, a gente começa a criar medos diante das circunstâncias que a gente vive. O medo de como as crianças estão sendo educadas hoje, os valores que estão sendo quase que impostos para as crianças, e a dificuldade muitas vezes, o medo do posicionamento. No entanto, nós estamos chegando numa situação onde está se afunilando tanto que nós vamos precisar nos posicionar. Por isso nós precisamos falar sobre superar o medo. E quando eu falo sobre esse título, eu não quero que você foque apenas na palavra medo, mas eu quero que você foque na primeira palavrinha, superando, superar o medo. Isso significa que nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que dar alguns passos, tomar algumas atitudes, para que o medo seja, então, superado. Superar o medo envolve uma disposição do nosso coração, uma atitude que nós vamos tomar. Nós precisamos pensar sobre isso. Quantas pessoas estão com medo do futuro? Medo do que vai ser o dia de amanhã? Quais são os seus medos? Você é uma pessoa corajosa? O que você pensa sobre você? Eu sempre me achei uma pessoa corajosa. Quando eu era criança, eu tinha alguns medos, né, por algumas circunstâncias que eu vivi. Mas eu sempre me achei corajosa porque eu enfrentava, eu queria superar aquele medo. Sempre, nunca tive medo de dirigir. Eu ouço tantas pessoas falarem que têm medo de dirigir. Nunca tive medo de dirigir,
né? Nunca tive medo de enfrentar as situações, até que eu tive filhos. Daí eu percebi que se eles subissem num lugarzinho tão pequenininho, me dava um medo deles se machucarem, né? Então a gente passa por situações que nós vivenciamos, situações de medo. E é interessante porque a palavra que mais se repete na Bíblia, não sei se você sabia disso, mas é essa. É Deus falando conosco, não tenha medo. Não tenha medo, é a palavra que mais se repete. Hernandes Dias Lopes, ele escreve o seguinte: Deus nos criou e nos conhece e sabe que às vezes colocamos uma armadura de coragem, mas por baixo um coração covarde. Por isso, a palavra que a Bíblia mais repete é essa: não tenha medo, não temas, não tenha medo, tenha coragem, não é? Então nós precisamos falar sobre isso. Quais são os medos que precisamos superar? O que é que o Senhor está trabalhando na nossa vida? O que é que o Senhor está falando hoje com você? O Senhor disse para Josué: seja forte e muito corajoso. E eu fiquei pensando nessa frase: seja forte e muito corajoso. Ou seja, quando a gente se dispõe numa coragem de enfrentar, de superar, nós nos tornamos fortes. Mas você percebe que o medo é o contrário da força. Ele nos faz ficar acuados, enfraquecidos, intimidados. E é por isso que nós precisamos superar o medo, porque nós vivemos dias extremamente difíceis, em que vamos precisar sim nos posicionar. Nós precisamos superar medos. Não sei se você já leu um livro, deixa eu ver se eu lembro o nome desse livro, mas ele, Chorando na Escuridão, é um livro que fala sobre vários relatos missionários, de missionários que estão em países onde o evangelho é proibido. E quando você começa a ler aqueles relatos, você fala: Senhor, eu teria tanto medo dessa situação. Tanto medo de ver os seus filhos serem tirados de você na sua frente. Situações difíceis ali, que você começa, seu coração se despedaça e você começa a pensar: mas será que eu amo Deus verdadeiramente? Será que eu amo Jesus verdadeiramente? Será que eu estou disposta de verdade a assumir verdadeiramente essa minha identidade de cristão? Porque a Bíblia diz, não precisa pôr esse versículo agora, mas nós vamos ler esse versículo juntos. A Bíblia diz que o perfeito amor faz o quê? Lança fora todo medo. Todo medo. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu me lembrei agora de uma ilustração de uma casa que estava pegando fogo. E nessa casa, muitas pessoas vieram ver o fogo. Estavam labaredas de fogo. Mas dentro dessa casa tinha algumas crianças. Só que as pessoas não tinham coragem de entrar na casa. Elas ficavam apenas olhando aquele fogo. De repente chega uma mulher tão tímida. Mas ela entra com tanta coragem naquele lugar. Ela arranca aquelas crianças de lá e traz aquelas crianças para fora, porque eram os filhos dela. Você percebe o que o verdadeiro amor faz? Ele lança fora todo medo a ponto de você sacrificar a sua própria vida em favor daquela causa. E o evangelho é isso para nós. É nós nos sacrificarmos de tal forma que nós amamos a Jesus. Você consegue entender agora os primeiros mártires? Eles entregavam a vida porque eles amavam tanto, que o perfeito amor lança fora todo medo. E é uma entrega genuína, uma entrega como aquela mãe se entregou por aqueles filhos. Ela não pensou duas vezes, ela entrou no meio daquela casa em chamas e retirou os filhos de lá por amor. E eu fico pensando: Senhor, é esse amor que o Senhor tem nos chamado. É esse amor que o Senhor tem colocado em nós. É esse amor que Jesus tem por nós. Ele nos amou primeiro.
Você já parou para pensar que Jesus precisou trabalhar e superar o medo, porque ele se fez homem como você, como eu. Ele também sentiu como eu e você sentimos. Mas o perfeito amor dele por nós lançou fora o medo e ele foi para aquela cruz. Você imagina o tanto que Jesus sofreu naquela cruz? Porque ele não sofreu só fisicamente, ele sofreu emocionalmente, ele sofreu espiritualmente. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado porque todos os pecados estavam sobre ele. Mas o amor o levou para aquela cruz. Por isso nós precisamos superar o medo. O Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. E toda hora, essa palavra fica na nossa mente: seja forte e corajoso. Gideão foi chamado, você se lembra? Gideão foi chamado: seja corajoso, ele estava escondido. O Senhor colocou coragem no coração de Débora para liderar um exército de homens. O Senhor colocou coragem em Esther. O Senhor colocou coragem em José do Egito, para ficar lá 13 anos esquecido praticamente naquele lugar. 13 anos sofrendo injustamente, inclusive. Meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Superar os medos. Quais são os seus medos? O que tem lhe feito acuar? Você está preso onde? Onde de repente nós estamos presos? Que nós não estamos conseguindo progredir, que nós não estamos de fato conseguindo viver o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Superando o medo. Nós precisamos aprender a lidar com o medo. Para viver a vontade de Deus, nós vamos precisar superar o medo. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: nós vamos continuar fazendo o que Deus quer que façamos. É a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. E ainda que Ele não nos livre, ainda assim, Deus sabe o que está fazendo. Uau! Senhor, Paulo diz em 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No seu comentário expositivo sobre segunda carta de Paulo a Timóteo, Hernandes Dias Lopes vai escrever: o medo não é apenas um sentimento, mas um espírito. E devemos ter coragem, poder, amor e domínio próprio. E vencer o medo. Vencer o medo, superar o medo. Sermos fortes e corajosos. Tomar a decisão de enfrentar os nossos medos. Sabe por quê? Porque afinal nós temos Deus que é por nós. Deus é por você. Deus é por você. O Senhor tem nos incomodado. O Senhor tem nos chacoalhado para nos levantarmos nesse tempo que nós vivemos e nos posicionarmos, superando medos, superando todo tipo de sofismas que vão se levantar ainda, todo tipo de palavras que vão se levantar contra os princípios da palavra do nosso Deus. O Senhor tem nos chamado para superar o medo. E é muito difícil, meus irmãos, é muito difícil, mas nós temos um Deus, e porque temos esse Deus, é possível superar os medos. E o que é que significa ter Deus? Significa viver pela fé, significa saber que Deus é digno de toda a confiança. Na perspectiva humana, muitas vezes nós achamos que as providências de Deus chegam tarde demais, não é? Na perspectiva humana, alguém poderia dizer, e certamente quando a gente lê os relatos bíblicos, aqueles que eram inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam muito felizes. Na perspectiva humana, eles foram jogados na fornalha. Providência divina? Nenhuma. Cadê a providência divina?
Cadê a providência divina na vida de Daniel? Humanamente falando, ele foi jogado na cova dos leões. Na visão, inclusive de Geazi, onde está a providência divina? Porque esse exército da Síria veio até aqui, eles são poderosos demais. Mas você percebe que o Senhor nos chama para superar os medos que nós temos, porque existe um plano muito superior àquele que nós podemos imaginar. Porque não tem a ver com a gente só. Olha para o espelho, chega lá na sua casa, olha para o espelho e diz assim: a minha vida, fiz esse exercício. É muito interessante, desconstrói muita coisa na vida da gente. Você olha para o espelho e diz assim: a minha vida não tem a ver comigo mesmo. Nada tem a ver comigo mesmo. Você que é um cristão entende o que eu estou falando. Você sabe que tem muito mais além. O Senhor tem algo que é muito maior do que você pode imaginar. Foi o que aconteceu com Daniel. Foi o que aconteceu com os amigos de Daniel. Foi o que aconteceu com Eliseu. A providência, humanamente falando, na nossa perspectiva, demorou. Mas não na perspectiva e nos planos de Deus. Então, nós temos Deus e podemos superar os medos. Primeiro, como superar então os medos? Isso não é uma receita. Isso não são passos para seguirmos. Na verdade, quando nós lemos aqui, nós estamos pensando em atitudes que nós devemos tomar, em um posicionamento que nós precisamos ter. E o primeiro posicionamento é esse: confie, mesmo que nada faça sentido. Confie, mesmo que nada faça sentido. Enquanto nós nos preocupamos, Deus está trabalhando em algo incrível. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Gente, que privilégio maior é esse de termos um Deus que trabalha por nós. E eu fico pensando de novo nesse amor. Como nós nos posicionamos diante dele. Talvez você pense assim: puxa vida, meus sonhos estão ruindo. Parece que tudo desabou sobre a minha cabeça. Talvez você pense que Deus abandonou você. Talvez você comece a pensar que a sua vida já não tem mais sentido. Eu quero lembrar você novamente de José no Egito. Já parou para pensar nele lá, nesses 13 anos, ininterruptamente, passando por momentos e situações extremamente difíceis? Nós precisamos nos lembrar que, mesmo que não faça sentido para nós, nós devemos confiar. Mesmo que as coisas estejam tão complicadas e tão difíceis, a gente não consegue humanamente, dentro da nossa perspectiva e da nossa visão, nós não conseguimos explicar, compreender, não faz sentido. Continue confiando mesmo assim. Continue confiando mesmo assim. Há um projeto maior do que aquele que nós podemos enxergar. E às vezes esse projeto nos faz passar por experiências que são de fato dolorosas. Mas na vida de José, aquilo que parecia um fracasso foi o maior sucesso na sua vida. Mas eu quero que você pense também, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que o Senhor não faça, ainda que não aconteça, eu vou continuar confiando no Senhor. Eu vou continuar avançando. Eu vou continuar dando passos de fé. Eu vou continuar na presença do meu Deus. Nós não temos os olhos de Deus. Nós não vemos na perspectiva de Deus. Nós não conseguimos ver o quadro pronto. Lembra daquela música? Esqueci o nome do autor da música. Mas é aquela música que fala sobre o tapeceiro. Tapeceiro, João Alexandre?
tapeceiro, grande artista, sabe o fim desde o começo. Ou seja, ele já sabe de todas as coisas. Então, mesmo que para mim pareça um emaranhado de linhas e eu não consiga vislumbrar como vai ser o final, eu vou continuar confiando. Geazi viu um exército acampado para capturar e matar Eliseu. Se apavorou. Mas Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja o exército que está do nosso lado. Meus irmãos, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, Ele faz. Deus não é um homem para que minta. As palavras e promessas do Senhor todas se cumprem. E se você tivesse os seus olhos abertos e eu tivesse os meus olhos abertos, espiritualmente falando, o que nós veríamos ao nosso redor? Como nós veríamos essa história se desenrolar? Por isso eu quero que você pense nisso. Vença, supere, tome atitudes para superar fobias, medos que você tenha. Ainda que não tenha sentido, continue confiando. Sabe o que nós fazemos às vezes? Nós entramos num poço de murmuração. Muitas vezes, você se lembra quando Jacó pensa que José estava morto e os outros filhos vão para o Egito e José manda trazer Benjamim? O que é que José pensou? O que é que Jacó fez no começo? Começou a reclamar, a lamentar: eu já perdi José, agora eu vou perder Benjamim. Mas a palavra do Senhor diz que o que Deus estava preparando era o quê? A reconciliação da família, e Benjamim seria honrado. Você percebe que nós devemos confiar em Deus, mesmo que Ele nos livre dentro da fornalha, ou mesmo que Ele não nos livre. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Ainda que Ele não nos livre, não vamos reclamar. Ainda que Ele não nos livre, não vamos nos ofender. Ainda que Ele não nos livre, vamos fazer como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel. Vamos nos inspirar por amor ao Senhor, por amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo, toda dúvida. Em nome de Jesus, confie, mesmo que não faça sentido. Quem teme a homens arma ciladas, mas quem teme a Deus descansa. Quando a gente vê que as coisas não estão bem e a gente começa a temer pessoas, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão fazer, a gente acaba agindo de uma forma errada, fazendo ciladas para outros e para nós mesmos. Mas aqueles que temem ao Senhor, esperam no Senhor, descansam, porque sabem que o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai te abandonar, não vai. A minha oração hoje é que o Senhor revele e fortaleça e abra os nossos olhos para amarmos ao Senhor verdadeiramente, para vivermos verdadeiramente como filhos e filhas, porque não basta sabermos que somos filhas e filhos, nós precisamos viver como filhos e filhas. Nós precisamos confiar, mesmo que não faça sentido. Em segundo lugar, outro ponto para nós agirmos, trabalharmos na nossa vida, firme a sua fé e obediência, e não dê lugar para a dúvida. Quando nós temos medo e não buscamos superar esse medo, o que acontece? A mente não desliga. Você vai ficar pensando o tempo todo naquela situação, a mente não vai desligar. O tempo todo, aquilo vai ficar perturbando. E muitas vezes o medo vai levar a atitudes extremas, como as que nós estamos vendo. Ano passado eu fiquei chocada com um empresário no Rio de Janeiro, vocês devem ter visto esse noticiário, porque ele faliu
o que aconteceu, ele matou a esposa, os filhos e se matou. O medo de ficar sem o dinheiro. Aquilo perturbou tanto ele, perturbou tanto. E quando nós não firmamos a nossa fé, quando nós não buscamos a obediência no Senhor, nós damos lugar à dúvida. E a dúvida, ela perturba. A dúvida fica o tempo todo ali, a mente o tempo todo ligado nisso. E aí vem os pensamentos, né? O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar. O que é que eu vou fazer com isso? Não, eu não posso decepcionar esse ou aquele. Você já parou para pensar como nós somos assim? Mas a gente, infelizmente, Senhor, muitas vezes a gente não pensa duas vezes para decepcionar Deus, né? A gente vive uma vida totalmente fora, porque a gente acha que amor de Deus é amor que tolera até aquilo que não é tolerável. A Bíblia diz que não é assim. A gente tem um jeito de ser que nós adotamos e nós temos buscado cada dia mais, queremos ser mais parecidos com Jesus, viver o amor como estilo de vida, mas o amor não é o amor que pode tudo, que passa a mão na cabeça, pelo contrário, o amor mostra o que é certo, o que é justo. Não é bom você ter um amigo que olha para você e fala algumas coisas para você? Não faça isso. Ou aquela amiga que chega para você e fala assim, não põe essa roupa aí não, não tá bom. Não é bom ter um amigo que chega para você e não te bajula, mas fala a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. E quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós vamos ver que nos momentos em que nós precisamos trabalhar para superar o medo, nós precisamos ir para este lado, fortalecer a fé, a obediência e não deixar a dúvida entrar no nosso coração. Hoje as pessoas estão perguntando muito sobre o fim dos tempos, não estão perguntando para vocês, conversando muito sobre isso? Principalmente por causa de todo esse movimento da internet. Nós estamos vendo, né? Agora é Meta, né? E você já sabe tudo que vem por aí, os universos online, aí, virtuais, e as pessoas ficam pensando, e a gente também pensa sobre isso. O que nós não podemos deixar, meus irmãos, é isso nos dar medo. Nós não precisamos ter medo do que vem por aí. Nós precisamos nos posicionar como filhos e filhas do Senhor. Nós não precisamos ter medo, né? Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fortalecer a nossa fé, reconhecer quem Deus é na nossa vida, não ter medo do futuro. E se caso você estiver sentindo medo do futuro, o que nós devemos fazer é fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso relacionamento com Deus, descobrir a grandeza do Senhor, intensificar a nossa comunhão com Ele e não ter medo. Nada pode ir contra a igreja do Senhor, ainda que sejamos jogados numa fornalha, ainda que sejamos jogados na cova dos leões, e ainda que um exército se acampe ao nosso redor, nós temos um Deus que é por nós. Mesmo nossos irmãos que morreram martirizados, Deus estava com eles. Nós não podemos imaginar que não, que o Senhor os abandonou, em hipótese alguma. Por que eles morreram? Porque Estevão, o primeiro mártir, quando você lê aquele relato, você sai aquele amor, né? O aroma agradável do perfume de Jesus, porque ele entendeu o amor pelo Senhor. O amor, a entrega, meus irmãos, em nome de Jesus, não tenha medo. Supere o medo de amar a Deus sobre todas as coisas. Supere o medo, se posicione como filho, como filha amada. É interessante porque quando a gente pensa em posicionamento, o que é que você pensa? No exército? Eu penso no exército, né?
general chama, o exército se posiciona, se alinha, entra ali no propósito, no foco, eles sabem da sua missão. Nós somos o exército do Senhor, para nos posicionarmos dentro daquilo que Ele tem nos ensinado na sua lei, na sua palavra. O Salmo de número 1 diz que os que amam o Senhor meditam na sua lei de dia e de noite. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. No dia da adversidade, o Senhor nos coloca os pés sobre uma rocha. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram essa convicção. Eles estavam com os pés na rocha, firmes. Podemos ser até lançados numa fornalha ardente, 7 vezes mais, com bastante raiva, né? Daniel, jogado injustamente na cova dos leões. A Bíblia diz que o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Mas que depois aquelas pessoas que tentaram contra Daniel, elas não conseguiram nem chegar no fundo. E os leões já mataram aquelas pessoas. Que triste, que difícil. Nós vemos o livramento na vida de Daniel e nós vemos ali todo aquele ódio, tudo aquilo que eles investiram, né, se voltou contra eles mesmos. Ninguém pode fazer nada contra aqueles que estão na presença de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa salvação. O que nós precisamos é intensificar a nossa intimidade com Deus. Intensificar a nossa vida espiritual. Investir na nossa vida espiritual. Quantas vezes os nossos temores surgem porque na nossa cabeça as coisas não estão se encaixando. Na nossa cabeça nada está se encaixando, então a gente começa a ficar com medo. Essa semana eu conversei com uma pessoa e a gente estava falando sobre processos, um senhor. E ele falou assim, olha pastora, então Deus só tem processo na minha vida, porque desde criança eu só estou vivendo um processo. E eu fiquei pensando muito no que ele falou. Mas muitos dos nossos temores, dos nossos medos, da nossa revolta contra Deus, são, na verdade, temores que não têm nenhum tipo de fundamento. São temores que estão voltados para nós mesmos, para as nossas especulações e para as nossas limitações. E aí nós somos, então, tomados pelo medo. Confie mesmo que nada faça sentido. Firme a sua fé e obediência e não dê lugar para dúvida. E em terceiro lugar, escolha seguir os planos de Deus. Eu fui embora para minha casa dessa visita, pensando no que eu vou falar para essa pessoa no próximo encontro. E é exatamente isso que o Senhor falou comigo. Que muitas vezes os processos nunca acabam, porque nós não escolhemos viver os caminhos de Deus. Nós queremos impor para que Deus abençoe os caminhos que nós escolhemos para nós. E os processos não acabam nunca. Por isso, em terceiro lugar, o que é que nós precisamos trabalhar na nossa vida? Escolha seguir nos planos de Deus. Escolha seguir nos planos de Deus, porque aí mesmo que você seja jogado na cova dos leões, você sabe que Deus está com você. Mesmo que você tenha que passar pela fornalha, ou mesmo que você seja aquela pessoa que está vendo espiritualmente tudo que está acontecendo, mas tem ao seu redor aquele discípulo igual Eliseu tinha, gente, que era Geazi, que só via dificuldade, que só via as coisas difíceis. Mas se você escolher seguir os planos, nos planos de Deus, você vai ser uma pessoa que vive abundantemente. Você vai ser uma pessoa que sabe que Deus está com você. Você vai ser aquela pessoa que não para no meio do caminho, que vai em frente, que vê progressos na sua vida.
que sabe com quem você precisa se aliançar, com quem você precisa se afastar. Você vai ser aquela pessoa que tem o discernimento. O discernimento, escolha seguir nos planos de Deus. É isso. E talvez seja por isso que os processos nunca terminam. Os processos terminaram na vida de José, do Egito. Alguns processos vão surgir, novos processos vão surgir. Porque você vai cada vez caminhando em maior profundidade com o Senhor. Mas os processos vão passando, vão surgindo outros. 13 anos ele sofreu, mas outros processos vieram. A Bíblia diz que o Senhor está conosco quando nós estamos nos planos dele. E ele diz assim: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, o Senhor nunca te abandonará. Nunca! E porque ele compara, ainda que o seu pai e a sua mãe. Você é pai, você é mãe, você sabe o amor que você tem pelo seu filho, você daria a vida por ele. Mas ainda que exista pai e mãe que abandone os filhos, o Senhor nunca abandona. Nunca. O amor dele é um amor que não tem fim. Ele nunca nos abandona. Você consegue pensar nisso? Meu Deus, Deus nos ama. E ele tem um plano mesmo. A gente diz tanto isso. E isso é uma realidade. Então não fica perdido, não. Não fica perdido. Não sinta-se desolado. Não sinta que você está num deserto e que as coisas não frutificam, não acontecem. Deus tem um plano. E entre nesse plano do Senhor para a sua vida. Não fique teimoso, né? Como a gente costuma ser muitas vezes. De querer bater naquela tecla do seu plano. Né? Querer incluir Deus e não você se incluir na vontade do Senhor. Quando nós passamos por momentos assim, nós precisamos dizer: Senhor, ensina-me. Eu saí daquela visita pensando: Senhor, como é importante nós aprendermos do Senhor. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não lê a Bíblia. Como é que a gente vai saber? E olha, meus irmãos, muitas vezes entre nós mesmos, né? Não lemos a Bíblia, mas definimos Deus. Nós temos uma definição de Deus, mas quando nós estamos nesse tempo superando medos, a gente precisa parar e falar: Senhor, me ensina a tua vontade, me ensina o teu caminho, me ensina, Senhor. Eu não quero mais andar nos meus propósitos, eles não me levam a nada, são os teus propósitos que eu quero viver. E a gente tem tanto medo de errar, mas a gente vai errar. Nós vamos errar. Mas o Senhor vai nos ensinar o caminho certo. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos livrar. Ele vai nos proteger. Ele tem o controle da nossa vida. Mas nós precisamos andar nos planos dele para nós. Então, confie. Mesmo que não faça sentido. Firme a sua fé e obediência. E não dê lugar para dúvida. Escolha seguir nos planos de Deus para a sua vida. Agora sim, se você puder ler comigo, 1 João 4, 18. Esse versículo nos diz: no amor não há medo. Vocês estão? Dá para projetar? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que o amor, ele não é inseguro. Que o amor lança fora todo medo. Não é regido pelo tormento, mas o amor é governado pela confiança que nós temos no Senhor. Pela confiança de obedecê-lo, mesmo que seja numa circunstância difícil.
Você pensa, com todos esses momentos que nós estamos passando, e eu tenho sempre repetido isso, nós temos aqui na igreja tantos professores. Nós somos uma igreja que nos preocupamos com a educação cristã. A área que nós mais vamos ser perseguidos é na área da educação. Você vai chegar no momento, e já chegou, que você vai precisar se posicionar. Você vai ter que se posicionar. Nós vamos honrar sempre a verdade, a palavra de Deus. Nós não podemos ficar em cima do muro, nunca, jamais. Nós vamos sempre respeitar, amar, mas nós precisamos nos posicionar. Daniel se posicionou. Ele orou 3 vezes ao dia, como ele fazia, quando houve um decreto que ele não podia orar 3 vezes ao dia. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua que foi feita do rei. 3 foram para a fornalha e 1 foi para a cova dos leões. Nós precisamos superar medos. Superar medos. Nós precisamos nos posicionar como testemunhas vivas do Senhor Jesus. E sabe, meus irmãos, está nessa hora de nos consertarmos, de excluirmos pecados da nossa vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Se você está vivendo algum pecado, algo que você sabe, Deus sabe, livre-se desse pecado em nome de Jesus. O amor do Senhor lhe dá esta oportunidade, nos dá essa oportunidade. Nós precisamos vencer os medos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele esteve nas gerações passadas e Ele está na nossa geração. Vamos seguir o caminho do Senhor. Ele vai nos proteger. Vamos tomar essa decisão com fé, nos movendo. A palavra diz: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos superar o medo. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, por esse tempo tão precioso meditando na palavra do Senhor. E eu quero lhe pedir agora, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor revele para cada um de nós aonde precisamos nos posicionar para superar medos que estão, ó Pai, atrasando a nossa vida. Medos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo traga a mente, traga ao coração de cada um de nós. O que é que nós precisamos deixar no altar? A palavra do Senhor diz: lançai sobre mim toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, para vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Começa a trabalhar nos corações, ó Deus. Começa a derramar do Teu poder. Senhor, tira, ó Pai, nesse momento, toda prisão na mente, no coração, toda opressão espiritual. Tira esse medo, tira essas dúvidas, tira, Senhor, esse medo de se posicionar. Tenha misericórdia. Começa a trazer santidade, limpeza, que nos livremos de tudo aquilo, Senhor, que tem sido como um pecado, que tem sido pecado diante dos Teus olhos. Traz a luz agora, Senhor. Jesus levou naquela cruz todo o pecado, tudo que era para nos matar, nos separar de Deus. E hoje o Senhor nos dá essa possibilidade de uma reconciliação verdadeira. Senhor, eis-nos aqui. Derrama sobre a Tua igreja, sobre aqueles que ouvem essa mensagem. Derrama da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Trabalhe para superar os seus medos.
trabalhe em nome de Jesus, para que você de fato viva os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz. Pois sei, os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. És pra nós a fonte de esperança quando as mentiras vão tentar nos enganar. E agora livre estou dos laços do inimigo. Louvado seja o Rei, meu Salvador, pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar os meus lados, medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar do seu lado os medos enfrentar. Pois eu sei, quando a dor vier, eu vou encarar do seu lado os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. E me alegrar em te louvar, Senhor. Eu vou escolher confiar em ti. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Diga obrigada, Senhor. Obrigada porque o teu amor me acolhe. Obrigada porque o Senhor nos encoraja, porque o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu vou lhes enviar o Espírito Santo. Eu nunca vou deixar vocês órfãos. E um dia Ele voltará. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Pode parecer difícil, mas o Senhor está conosco. Vamos viver os planos que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que bênção, meus irmãos, estarmos aqui. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida. Que seja realmente esta uma semana cheia da graça do Senhor, da proteção do Senhor.
Que aqueles também que nos ouvem pela internet sejam abençoados, abençoados nos seus lares, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então vamos receber a bênção do Senhor sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.